Olá, família diocesana de Campo Limpo, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que alegria estarmos juntos para mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos fazer o estudo sobre o capítulo 3 da Carta aos Efésios. Lembrando um pouquinho do caminho que nós já fizemos até então, lá no primeiro vídeo nós falamos sobre os problemas de autoria que envolvem esta carta. No segundo vídeo falamos sobre a dificuldade em relação aos destinatários, bem como falamos também sobre a mensagem principal da carta aos Efésios. No vídeo seguinte, nós falamos sobre o contexto que envolvia a comunidade cristã de Éfeso e um pouco da realidade desta cidade, e começamos a partir de então um estudo capítulo a capítulo. Lá no capítulo 1 falamos sobre as 6 bênçãos que constituem um hino, que formam ali a maior parte do texto do capítulo 1. Fizemos no último vídeo um estudo muito aprofundado sobre a questão da salvação, da graça, da reconciliação e da unidade. E neste vídeo do capítulo 3, nós vamos falar sobre Paulo como o ministro do mistério de Cristo. Aqui, antes de nós começarmos, é importante uma breve definição a respeito do termo mistério, porque muitos compreendem mistério como algo enigmático, outros compreendem mistério como algo indecifrável. Na própria história da religião, o mistério ele é compreendido ali como uma espécie, de culto secreto também em algumas realidades, pela qual os iniciados precisavam passar. Nós vamos definir o mistério como simplesmente algo incompreensível, algo qual nós não conseguimos esgotar na sua plenitude ou na sua totalidade. Convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la no capítulo 3 da carta aos Efésios. O versículo 1 traz para nós a seguinte afirmação: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Aqui vale uma consideração muito importante. Claramente, o texto desta carta está direcionado a cristãos vindos do judaísmo, a cristãos vindos do paganismo. E é justamente esta afirmação de Paulo como prisioneiro de Cristo que nos leva a entender uma daquelas possibilidades de autoria que nós falamos lá no primeiro vídeo, onde para muitos estudiosos, Efésios seria uma das cartas do cativeiro, juntamente com Colossenses, Filipenses e também com o bilhete a Filemão. Versículo 2: certamente sabeis da dispensação da graça. Portanto, mais uma vez, o termo graça aparecendo para nós neste texto. Sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi dada a vosso respeito. Versículo 3: por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Aqui o texto ele carrega consigo uma certa dificuldade, uma certa tensão. Esta revelação que foi dada ao apóstolo conhecer o mistério. O que seria? Seria a experiência que ele fez no caminho para Damasco? Seria, conforme a carta aos Gálatas, os 3 anos que ele permaneceu no deserto da Arábia? Então Paulo aqui ele fala
de uma revelação através da qual lhe foi dado conhecer o mistério, como atrás os expus sumariamente. Versículo 4, lendo-me, podeis compreender a percepção que tenho do mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado, olha que profundo, este mistério não foi dado a conhecer. É como se este mistério estivesse guardado para a plenitude dos tempos. Por isso que as gerações e os homens do passado não conheceram este mistério, como foi agora revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Versículo 6. Os gentios, no caso os pagãos, são co-herdeiros, ou seja, eles também tomam posse, eles também recebem, se apossam desta herança, membros do mesmo corpo, que é a igreja. Portanto, os gentios, os pagãos, também são inseridos como membros do mesmo corpo, que é a igreja, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, os gentios, os pagãos, também são co-herdeiros da salvação. Co-herdeiros, por quê? Porque eles participam também com os judeus dentro deste mistério de salvação e se tornam assim membros do mesmo corpo e participantes da promessa por meio do Evangelho. Versículo 7. Desse Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça, mais uma vez, pelo dom da graça de Deus, que me foi concedida pela operação de seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça, de anunciar aos gentios, de anunciar aos pagãos, a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. Versículo 10, para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes por meio da igreja. Então olha que interessante, a igreja foi dada a responsabilidade, foi incumbida a missão de anunciar o mistério de Cristo. Interessante que no finalzinho deste versículo 10, Paulo define a igreja como multiforme sabedoria de Deus. Aquela realidade na qual Deus, ele congregou todos os justos, todos os eleitos. Lembrando aqui uma fala do pastor de Hermas, um autor cristão lá do início do século II, que afirmava que desde todos os tempos Deus sonhou com a igreja. Aquela realidade na qual todos os salvos, os justos, os eleitos, os reconciliados com Cristo, dentro desse contexto, judeus e pagãos, estão ali inseridos como membro de um corpo. Versículo 11. Segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizado em Cristo Jesus nosso Senhor, por quem ousamos nos aproximar com toda confiança pelo caminho da fé em Cristo. Versículo 13. Por isso vos peço, não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. E no versículo 14 seguintes, nós temos então uma oração de Paulo. O próprio versículo 14 começa com Paulo afirmando: por essa razão dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família no céu e da terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. E aí a oração segue.
que nós também possamos, no final do estudo deste capítulo 3, pedirmos a Deus aquilo que Paulo também pediu aos cristãos, aos discípulos de Jesus em Éfeso, que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito no homem interior. Espero que você tenha gostado de mais este vídeo e eu te espero no próximo vídeo, onde faremos o estudo do capítulo 4 da carta aos Efésios. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e fique na paz.